René François Ghislain Magritte nasceu no sul da Bélgica em 21 de novembro de 1898. Era o filho mais velho de 3 meninos, de uma família próspera financeiramente. Seu pai, industriário, e sua mãe, conhecida por ser chapeleira antes do casamento. Passou sua infância e juventude em Charleroi, uma cidade industrial da Bélgica. Magritte sintetizou sua obra em uma frase: "Eu faço uso da pintura para tornar os pensamentos visíveis." Durante sua infância, Magritte gostava de brincar em um velho cemitério junto com a pequena amiga. Uma vez, ficou impressionado ao se deparar com um artista pintando em uma das ruas do cemitério. Para Magritte, ainda menino, a arte da pintura pareceu mágica, plena de poderes superiores. Ficou encantado. Mais tarde, no início de sua vida adulta, se decepcionou ao conhecer mais profundamente o mundo da arte e dos artistas. No entanto, foi a magia que há na arte que conhecera em criança que se tornou o ponto de referência para sua trajetória. Após 3 anos da morte de sua mãe, o jovem Magritte começou a pintar e, em 1916, matriculou-se na Académie des Beaux-Arts em Bruxelas. Nesse período, tornou-se amigo íntimo do pintor Victor Sembrac, que apresentou o futurismo, cubismo e purismo. Em particular, Magritte foi atraído pelo trabalho de Jean Metzinger e Fernand Léger, os quais tiveram grande influência em seus primeiros trabalhos. Magritte transformou totalmente nossas expectativas sobre o que é real e o que não é. Depois da Primeira Guerra Mundial, Magritte estava entre aqueles artistas que propagavam as ideias do movimento dadaísta. O dadaísmo foi, principalmente, um movimento artístico de contestação, que surgiu em 1916 a partir da reunião de jovens artistas na Suíça, impressionados com a violência da guerra. Na Europa, o período conturbado entre as duas guerras trouxe muitas incertezas sobre questões essenciais como o sentido da vida e o desejo pela paz. Esse clima tenso levou ao desejo de viver apenas o presente. Nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições, foi onde o dadaísmo, apesar de ser um movimento contestador, acabou dando o pontapé inicial para a aparição de diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. A escola metafísica da pintura moderna simbolizava o vazio, o inesperado e a estranheza do ser humano diante de sua ambiência. Observe os enigmas da pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Mistério e melancolia de uma rua, 1914. O encontro de 2 sombras numa praça. O quadro está dividido entre um mundo de escuridão e outro de luz, que não se consegue unir-se porque são construídos com 2 pontos de fuga diferentes. Podemos considerar os elementos da pintura metafísica como precursores da pintura surrealista. A pintura metafísica apresenta a necessidade de sonho, de mistério, de algo enigmático que somente se torna real a partir da ficção e da fantasia. A arte de Chirico coloca-se como exterior à temporalidade, como negação do presente para além da história. Os elementos arquitetônicos mobilizados nas composições constroem paradoxalmente espaços vazios e misteriosos. As figuras humanas, quando presentes, carregam um forte sentimento de solidão e silêncio. Esse sentimento de mistério, de sonho, dos espaços vazios, as perspectivas inesperadas e reais, as sombras e justaposições encontradas na obra de Chirico influenciaram grande parte dos artistas surrealistas como Magritte. Através de um colega, Magritte viu a fotografia do quadro do pintor de Chirico chamada Canção do Amor. Sobre sua impressão, Magritte escreveu mais tarde: "Foi um dos momentos mais comoventes da minha vida. Pela primeira vez, meus olhos viram o pensamento." Em 1921, Magritte cumpriu
o serviço militar obrigatório durante 1 ano. No ano seguinte, se casou com Georgette Berger, uma garota que conhecia desde a infância e adolescência. Georgette se tornou parceira e mulher de toda a sua vida. Em 1926, quando já era reconhecido como artista, ele assinou um contrato com uma galeria em Bruxelas. Esse período inicial foi marcado por profundas mudanças em seu trabalho. Nesse período, ele teve contato pela primeira vez com a obra de Giorgio de Chirico, que o impressionou bastante. A partir daí, o misterioso universo de De Chirico influenciou significativamente sua obra, abrindo caminho gradativo para o surrealismo. Abstendo-se de reproduzir a profundidade, Magritte demonstra também certa influência das formas dos cartazes Art Deco, indo em busca de novos caminhos que vão se dirigir ao surrealismo, como no quadro Banhista de 1925. De 1927 a 1930, Magritte viveu em Paris e estabeleceu fortes conexões de amizade com o círculo de surrealistas parisienses do escritor André Breton, que na época incluía artistas como Max Ernst, Salvador Dalí e Paul Éluard. Nessa época, passou a produzir obras cujos temas eram marcados pelo estranhamento, a irracionalidade e a irrealidade. Ele começou a incorporar formas mais ambíguas e orgânicas em seu trabalho, fazendo experiências com composições essencialmente surrealistas. No entanto, dentro do círculo de artistas surrealistas, Magritte ficou cada vez mais desiludido com os assuntos sombrios e psicanalíticos de seus colegas, como a histeria e a loucura. A obra de Magritte na história da arte, sob influência do movimento surrealista, tem como principais características o questionamento do real, a relação entre imagem e símbolo e o mistério inerente aos objetos do mundo. Os elementos figurativos aparecem quase sempre na obra de Magritte, apresentando um contraste agudo entre si, desencadeando assim um choque que abala a mente, tirando-a de sua apatia e convidando-a a pensar. Observe a simultaneidade do dia e da noite no quadro O Império das Luzes, talvez uma de suas obras mais famosas. Perceba os contrastes. O artista gostava de se reunir com os amigos em frente aos seus quadros, terminados, com o objetivo de descobrir títulos para as obras da companhia deles. Mas, muitas vezes no dia seguinte, caso não se sentisse satisfeito, alterava a denominação de suas invenções. Magritte considerava que o melhor título para um quadro é um título poético. Um contraste diferente predomina no quadro de uma rocha que paira imóvel no ar, um contraste entre o peso da pedra e a leveza que lhe é atribuída no quadro. Magritte caracteriza uma impossibilidade por meio de outra, como no quadro A Chave de Vidro. Nesse caso, o contraste existe não entre objetos diferentes, mas entre diferentes qualidades do mesmo objeto. Segundo a disposição do artista, a realidade pode ser mudada e passar a se manifestar de formas diferentes na arte. O artista pode dar às coisas uma lógica tal que possa contradizer as leis da percepção comum. Magritte jogava interminavelmente com essa irrealidade dentro da arte. O quadro Jockey Perdido, de 1926, é a primeira obra a que o próprio Magritte concedeu que fosse aplicado o rótulo surrealista. Muitas vezes, Magritte retornava em outros momentos no mesmo tema, criando diferentes visões. O que é especificamente de Magritte é a atitude cuidadosamente pensada, pesada e conscientemente acadêmica característica de sua obra. Magritte era basicamente um pintor de ideias, um pintor de pensamentos visíveis, mais do que de assuntos. Não dava valor à abstração lírica nem expressionista. Magritte gostava claramente de pensar em quadros, elaborava seus pensamentos com a ajuda de esboços e pequenos desenhos antes de passá-los à tela. Traz em sua obra muito da vivência e herança Dada nos jogos de imagens e piadas pictóricas. Magritte trazia consigo muito do senso questionador dos objetos à moda de Marcel Duchamp, bem mais do que o sentido ficcional e surrealista de Max Ernst, para quem pintara o Rouxinol. Em o Rouxinol, Magritte prefere o conceito poético da relação entre o título e a obra. O canto do Rouxinol pode lembrar o silvo ritmado de uma máquina a vapor. No entanto, para ele, não há necessidade de explicações e interpretações diretas. Na arte de Magritte, há a considerável ênfase do ponto de vista intelectual, a reflexão e a razão. Há um choque poético através do estímulo estético causado pelo quadro. Há um prazer incontido de reflexão e agilidade de espírito. Na obra O Além,
Magritte apresenta um simples túmulo sem inscrição. É uma meditação sobre qualquer coisa final. O além da pintura tem que ser achado na pintura, do mesmo modo que a percepção da morte deve ser encontrada na vida. Em A Memória, a utilização simbólica dos elementos foi inspirada diretamente na obra metafísica de Giorgio de Chirico e tem em conta a vida silenciosa que a vida nega. Magritte dizia que seu herói era o italiano Giorgio de Chirico. Em toda sua produção artística, assume suas influências, que transforma numa obra com identidade própria. Ao colocar numa gaiola não um pássaro, mas um ovo gigante, Magritte enfatiza a louca crueldade humana em querer manter as diversas formas de vida sob seu controle. No caso de Magritte, o surrealismo resulta da infidelidade do reflexo apresentado no quadro. A visão do pintor emerge das profundezas da percepção, como em um espelho falso. O olho é o espelho da alma. O artista está mais uma vez fazendo seu jogo de virar do avesso, perguntando ao espectador o que está dentro e o que está fora. O olho humano, hiperdimensionado, em vez de proporcionar uma visão do que está por dentro, na alma do ser, reflete o que está fora, um céu com nuvens. Magritte, em muitas de suas obras, faz referência à literatura, poesia e filosofia. Podemos mencionar Hegel no que se refere ao elogio da dialética, bem como Charles Baudelaire e Heidegger, onde demonstra sua preocupação frequente de inversão e fusão das visões de interior e exterior. Já em As Férias de Hegel, assume que o expoente da dialética filosófica é a inspiração do quadro. O objeto, portanto, tem duas funções opostas ao mesmo tempo: não admitir a água ao repeli-la e admitir a água ao contê-la no copo. No entanto, mais do que qualquer outro escritor ou filósofo, foi sem dúvida Edgar Allan Poe quem exerceu a mais forte e duradoura influência no pensamento e na obra de Magritte. Em O Domínio de Anheim, que existe em diferentes versões, o artista pediu o título emprestado a Edgar Allan Poe ao pintar uma montanha em forma de águia, enquanto dois ovos em primeiro plano querem se referir à leveza da poesia, à afinidade da natureza com o ar. Na história do escritor americano, existem passagens com descrições de paisagens e cordilheiras de montanhas. Poe, com suas histórias que se prendiam a temas de suspense do sobrenatural e fantástico, escreve nessa obra: não existe na natureza uma combinação de cenário como aquela que um pintor de gênio pode produzir. Além do que lia, Magritte inspirava-se também nos seus conhecimentos em Bruxelas, afastando-se cada vez mais dos parâmetros pré-estabelecidos e intensificando sua paixão pelo poético. O professor de piano de Poe, irmão de Magritte, comprou alguns de seus quadros e tornou-se agente de Magritte em Londres. Mesmo assim, para suprir suas despesas, Magritte passou a desenhar em uma fábrica de papéis de parede. Esse trabalho durou cerca de um ano, após o qual Magritte se tornou designer freelancer de cartazes de publicidade. Em A Página em Branco, Magritte faz uma homenagem a Mallarmé, que meditou sobre a impossibilidade de escrever numa página em branco. Nesse quadro, a lua ergue-se em uma constelação impossível, localizada em frente e não atrás das folhas. Durante algum tempo, Magritte divertiu-se com a combinação de elementos do seu próprio repertório com os da história da arte. Em Um Buquê Pronto, com intenções poéticas e surreais, o artista faz uma combinação com a famosa Flora, da Primavera de Botticelli, sobre as costas do seu personagem homem com um chapéu de coco. Em O Balcão, de Edouard Manet, Magritte choca ao substituir a cena por caixões, onde a cena permanece inalterada. O lugar dos vivos é tomado por objetos mortos. Magritte realizou poucos autorretratos em toda a sua obra. Em O Mago, o artista representa em movimentos simultâneos como se estivesse realizando diversas ações ao mesmo tempo. A magia de Magritte está em dar uma resposta inesperada através da representação da imagem. Ele relaciona o que é visível por meio da percepção sensorial a um estranhamento do observador, trazendo a passividade à ação ativa. Quando alguém vê uma de minhas pinturas e
pergunta: o que isso significa? Isso não significa nada. Minha obra são imagens visíveis que não escondem nada. Elas evocam um mistério. Em Os Amantes, Magritte pinta o clássico motivo clichê do casal de forma enigmática. Desse modo, busca preencher as exigências da arte surrealista em confundir o tema aparentemente familiar. Em Toque Feliz, Magritte trata de forma simbólica elementos que remetem a Georgette Magritte, com o piano, seu instrumento favorito, envolvido por um anel de noivado em forma de clave de Fá. A imagem pintada não é apenas uma reprodução, na produção de Magritte, é a imagem de um pensamento. Em A Traição das Imagens, Magritte questiona a mímese das coisas. A obra revela a distância do que é visível. Há um poder surreal, mágico, completamente diferente da natureza, que torna possível trair a realidade, permitindo que uma rocha paire no ar ou uma maçã seja capaz de preencher um quarto. Magritte crê que todas as imagens têm um sentido, um significado. Assim, uma obra não pode ser reduzida a técnicas, também não pode se separar delas. O significado da obra, o seu efeito estético, emerge através do intelecto do observador. A arte de pintar exprime o invisível por meio do visível, pensamentos por meio de imagens. O gênio de Magritte reside no fato de ter refletido e feito por meio dessa reflexão a concretização em suas obras. Desse modo, torna seus pensamentos visíveis na sua pintura. A obra de Magritte teve um grande impacto em vários movimentos que se seguiram após sua morte. Seu trabalho provou ter uma influência em artistas como Andy Warhol, ícone da pop art, e desde então tem sido celebrado em inúmeras exposições ao redor do mundo, incluindo a arte conceitual e a pintura dos anos 80. Em particular, seu trabalho foi aclamado como um prenúncio das tendências futuras da arte por sua ênfase com o conceito sobre a execução, sua estreita associação com a arte comercial e seu foco em objetos do cotidiano que eram frequentemente repetidos no espaço pictórico.